Olá pessoal, como prometido, vou colocar aqui uma videoaula para vocês, falando um pouco sobre a aplicação de derivada. Até agora a gente estudou derivada e viu as regras de derivação, como derivar uma função, o que é a derivada, mas agora a gente vai aplicar a derivada no estudo das funções. Então, para começar, vamos considerar essa função bem grande aqui, tá certo? Então, a gente tem uma função que está indo do intervalo de menos 2, alguma coisa até algo maior do que 7, tá certo? Vamos analisar essa função no intervalo que vai de menos 2 até 2. Então, ou seja, eu quero analisar na minha função o intervalo que vai desse ponto até esse ponto. Se eu for buscar aqui na minha função, no comportamento dela, dentro desse intervalo, qual é o meu ponto mais alto que eu vou chamar de máximo relativo? O meu ponto mais alto vai ser em menos 1 e 2, tá certo? Então, esse ponto, menos 1 até 2, você pode ver que no intervalo que vai de menos 2 até 2, não tem nenhum outro ponto que seja maior do que ele. Então, a gente diz que o nosso máximo relativo, nesse momento, vai ser o ponto x igual a menos 1. E quem vai ser o meu menor ponto dentro desse intervalo que vai de menos 2 até 2? Vai ser esse pontinho aqui, ó. Que eu tenho x igual a meio e tenho como imagem y igual a 1 sobre 3. Então, o meu mínimo relativo vai ser x igual a meio, tá certo? Então, dentro do intervalo que vai de menos 2 até 2, vamos acreditar que a imagem de 2, então, seja menor do que a imagem de menos 1, tá certo? Vamos ampliar um pouquinho essa imagem, o nosso intervalo, aliás. Nosso intervalo, vamos variar ele agora de 0 até 4. Então, eu vou sair aqui de 0 e vou avaliar o que está acontecendo até 4. Olha só. O meu máximo relativo vai ser o ponto mais alto dentro do intervalo que vai de 0 até 4. O ponto mais alto, eu saio daqui de 0, esse não vai ser mais alto, esse aqui continua subindo, subindo. Quando chega aqui, a função começa a cair. Então, o maior ponto vai ser em x igual a 3, que tem imagem também 3. Então, vou dizer que o meu máximo relativo vai ser x igual a 3. E dentro do intervalo que vai de 0 até 4, quem vai ser meu menor valor? Meu menor valor está sendo x igual a meio. Então, eu digo que o mínimo relativo dentro do intervalo que vai de 0 até 4 vai ser x igual a 1 sobre 2. Mas se eu quiser mudar esse intervalo mais um pouquinho, quiser trabalhar, por exemplo, com o intervalo que vai de 2 até 7. Então, voltando aqui na nossa função, de 2 até 7, o meu maior valor vai ser em x igual a 3. Então, eu vou ter dentro desse intervalo o máximo relativo, x igual a 3. Depois eu vou explicar bem direitinho o que é máximo relativo. E vamos buscar o nosso menor ponto? Bom, se esse é o maior, a função aqui vai decrescer, 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 decrescer. Quando chega em x igual a 6, a gente vai ter uma imagem negativa. Então, não tem nenhum outro ponto menor do que ele, porque depois a nossa função volta a subir. Então, o nosso mínimo relativo vai ser em x igual a 6, tá certo? Se eu ampliar esse intervalo e pegar tudo que a gente estudou, desde menos 2 até 7, a gente vai ter o maior ponto dentro do intervalo vai ser quem? Vai ser esse? Não, vai ser esse aqui. Então, dentro do intervalo que vai de menos 2 até 7, o nosso maior ponto está em x igual a 3. Então, eu venho aqui e coloco x igual a 3 como sendo meu valor máximo relativo. E quem vai ser o meu menor valor?
o meu menor valor não vai ser meio. Meu menor valor vai ter um valor ainda menor do que ele, que faz com que f de x seja ainda menor, que vai ser em x igual a 6, porque a imagem de 6 é menor do que a imagem de 1 sobre 2. Então, o meu mínimo relativo vai ser x igual a 6. Então, o que a gente pode observar com esse exercício? Que dependendo do meu intervalo, eu posso ter uma mudança de valor máximo e valor mínimo na minha função. Então, nós chamamos de máximo relativo o maior valor de f dentro de um determinado intervalo AB. No nosso caso, A e B aqui era menos 2 e 2, A era menos 2, B era 2. Nesse caso, nós tínhamos no intervalo A igual a 0, B igual a 4. Nesse caso, A foi 2 e B foi 7. E neste caso, A foi menos 2 e B foi 7. Então, quando eu falo de um intervalo AB, é um intervalo dentro do nosso eixo X, tá certo? Onde vai existir o nosso máximo ou mínimo relativo que pertence a esse intervalo. Pode ver que 3 pertence a esse intervalo, 6 pertence a esse intervalo, assim como o nosso 3 pertence a esse intervalo, 6 também está aqui dentro, e assim para os outros também. Então, nós chamamos de mínimo relativo o menor valor de f de x, ou seja, o menor valor de y dentro de um intervalo AB, tá certo? Quando não existir nenhum valor maior do que f de x na nossa função f, então nós vamos dizer que nós temos um máximo absoluto. No caso da nossa função, nós não temos um máximo absoluto, porque olha só, a gente avaliou de menos 2 até 7, mas, por exemplo, se eu continuasse estendendo aqui minha função, e ela diz que está indo lá para mais infinito, então eu vou ter infinitos valores de x que vão ter imagem superior à imagem 3. Então, nesse caso, nós não temos um máximo absoluto. Quando não existir nenhum valor menor do que f de x, ou seja, nenhum valor menor que y, na nossa função f, nós vamos chamar de mínimo absoluto. Nesse exemplo, nós não temos um mínimo absoluto, nós temos um relativo se a gente avaliar um intervalo específico. Mas se observar, a gente tem essa setinha aqui, está querendo dizer, olha, esse x aqui está indo lá para menos infinito, tá certo? Então, as imagens também estão indo para menos infinito. Então, vai existir valores menores do que a imagem de 6, tá certo? Então, para a gente exemplificar melhor, vamos imaginar máximos e mínimos absolutos. Vamos pegar a função f de x igual a menos x quadrado. Então, a minha função ela vai ser uma função toda negativa, né? Exceto no zero da função, que é o próprio zero. Então, a gente pode observar o quê? Que quando chega aqui em x igual a 0, não vai existir nenhum valor na nossa função que obtenha uma imagem maior do que 0. Qualquer outra imagem vai continuar descendo aqui, vai ser menor do que 0. Então, a gente diz aqui, ó, que nesse ponto, nós temos um máximo absoluto, porque não vai existir na nossa função nenhum outro valor de x que possua uma imagem maior do que 0. Na função g de x igual a módulo de x mais 1, a nossa função ela vai decrescer até x igual a menos 1. Quando chega aqui, ela volta a crescer. Então, não vai existir na nossa função nenhum valor de x que possua imagem inferior a 0. Então, a gente tem, nesse caso aqui, um mínimo absoluto, porque não vai existir na nossa função nenhum valor de y que seja menor do que a imagem de menos 1, que seja menor do que 0, tá certo? Então, como que a gente usa valores de máximos e mínimos? Quando a gente quer trabalhar com crescimento e decrescimento de uma função. Então, nós dizemos que uma função f é crescente se f' de x existe e f' de x for maior do que 0, com x pertencente a um determinado intervalo AB. Então, a função vai ser crescente se
a gente pegar, por exemplo, aqui, valores de x, o meu valor de x ele vem crescendo e o meu valor de y vem crescendo também. Então, a função é crescente. Nós dizemos que ela vai ser decrescente se conforme aumentar os valores de x, os valores de y forem ficando cada vez menores. Então, dentro do estudo de derivadas, a gente diz que a função vai ser decrescente se f' de x existe e f' de x for menor do que zero e x pertencente a um intervalo AB. A gente vai fazer exercício com isso aqui. É importante a gente saber o que são os pontos críticos. Os máximos e os mínimos relativos são determinados através da derivada de primeira ordem, ou seja, f' de x, ou y', ou g', né? E esses pontos de máximo e mínimo, eles são chamados de pontos críticos. Por que eles são chamados de pontos críticos? Porque são os valores que vão fazer com que a minha derivada primeira seja igual a zero, tá certo? Ou a nossa derivada primeira não existir. Então, os máximos e mínimos, eles sempre ocorrem quando f' de x for igual a zero. Então, a gente pega uma função, deriva essa função, pega essa derivada igual a zero e consegue encontrar os máximos e mínimos, tá certo? Bom, então vamos fazer um exemplo? Vamos determinar os extremos relativos e os intervalos de crescimento e decrescimento de f de x igual a x ao cubo menos 3x. Bom, vamos lá. Nós temos f de x igual a x cubo menos 3. Opa, desculpem. Quem vai ser a derivada de f de x cubo menos 3? A gente sabe, então, que f' de x vai ser a derivada de x ao cubo, que vai ser, então, 3x ao quadrado, menos a derivada de 3x, que é 3, tá certo? Então, o primeiro passo foi eu derivar. O segundo passo é fazer com que a derivada seja igualada a zero. E ali a gente vai encontrar os pontos críticos, que a partir de agora nós vamos chamar de PC, porque nós seremos muito íntimos deles. Então, nós vamos chamar ponto crítico de PC. Então, f' de x igual a zero, é só eu pegar essa derivada que eu acabei de encontrar, 3x ao quadrado menos 3, e vou igualar a zero. Pego esse menos 3, jogo para esse lado, vou ficar com 3x ao quadrado igual a 3 positivo. Esse 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo para cá. Então, vou ficar com x ao quadrado igual a 3 dividido por 3. X ao quadrado vai ser igual a 1. Para eu tirar esse quadrado daqui, eu vou jogar a raiz dos dois lados, né? Isso a gente já sabe fazer. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1. E raiz de 1 é 1, né? Então, a gente vai ficar com x igual a mais ou menos 1. O que é que está acontecendo? A gente vai ter x igual a menos 1, ou x igual a 1. E esses dois carinhas são chamados de pontos críticos. Por quê? Porque se eu pegar x igual a menos 1 e substituir na minha função, na minha derivada primeira, eu vou ter 3 que multiplica menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, 3 vezes 1 é 3, menos 3 deu 0. Se eu pegar x igual a 1 e substituir aqui, eu vou ficar com 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1. Então, fica 3 vezes 1 é 3. 3 menos 3 também é 0. Então, a gente sabe que ponto crítico são os valores de x que zeram a derivada primeira. Para a gente analisar os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente vai criar uma tabela. E nessa tabela, a gente vai colocar os intervalos, a função, a derivada primeira da função e a conclusão. Bom, para isso, vamos colocar aqui uma retinha real. Vamos fazer aqui uma reta real. Eu vou fazer um preto aqui no cantinho, olha. A minha reta real, meu eixo X, e vou colocar os meus dois pontos críticos que eu acabei de achar. Então, vou colocar menos 1 e 1. Para
Para eu analisar o intervalo de crescimento e decrescimento, eu tenho que analisar o que acontece com a função para valores de x menores do que menos 1, o que acontece com a função quando x for igual a menos 1, o que acontece com a função quando x estiver entre esses dois valores, ou seja, menos 1 for menor que x, que for menor do que 1. Vou avaliar o que acontece com a função quando x for igual a 1 e quando x for maior do que 1, tá certo? Então, a gente vai colocar esses intervalos. Colocando ali na reta real fica mais fácil para a gente visualizar, né? Então, vamos escrever aqui na nossa tabela. X igual a menos 1, ou menor do que menos 1. X igual a menos 1. Menos 1 menor que x, menor que 1. X igual a 1. E x maior do que 1. Então, para a gente analisar o comportamento da nossa função, só vai interessar para a gente na tabela, na nossa própria função, somente os valores, as imagens de x igual a menos 1 e x igual a 1. Esses intervalos aqui a gente vai avaliar crescimento e decrescimento. Então, olha só, isso aqui para a gente não vai interessar. Na função, tá certo? Na função. Então, na função isso não interessa, na função isso não interessa. Observa que eu tô trabalhando com a coluna da função, tá certo? Então, na minha função, se eu pegar o valor de x igual a 1, quem é a minha função? X ao cubo menos 3, né? Então, se eu pegar menos 1 e colocar na minha função f, eu vou ficar com menos 1 ao cubo é menos 1, menos 3 que multiplica menos 1, que dá 3 positivo. Então, vai ficar menos 1 mais 3 igual a 2. Então, a imagem de menos 1, quando x assume o valor 1, y vai ser 2. Desculpa, quando x assume o valor menos 1, y vai ser 2. Quando x assume o valor 1, então, eu vou ficar com 1 ao cubo, que é 1, menos 3 vezes 1, que é menos 3. Então, 1 menos 3 vai me dar menos 2. Angélica, por que a gente tem que fazer isso? Simples. Porque quando a gente for criar o gráfico, a gente vai ter que colocar esses pontos, tá certo? E quando a gente for estudar concavidades, a gente vai voltar nesse exemplo e vai usar esses valores, tá certo? Então, aqui eu estou encontrando os pontos críticos e as suas imagens, tá certo? Então, na coluna da função, só interessa pra gente as imagens dos pontos críticos. Isso aqui pra gente não interessa, não interessa, não interessa. Esses valores aqui, essas inequações, a gente vai usar para verificar se a nossa f', ela é positiva ou ela é negativa. Então, olha só. Eu quero saber, na minha derivada, o que acontece quando x assume valores menores do que meu ponto crítico. X menor do que menos 1. Um valor menor do que menos 1, por exemplo, é menos 2. Então, se eu vier aqui na minha função, na minha derivada primeira, e colocar f de menos 2, f' de menos 2, então, eu vou ter 3, que multiplica menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12, e 12 menos 3 é 9. 9 é um valor positivo, então, eu digo que f' é maior do que 0. Quando f' é maior do que 0, nós vimos lá pela definição que a nossa função, ela é crescente. Então, eu vou dizer que f é crescente para valores de x menores do que menos 1. O que acontece quando x assume o valor menos 1? A gente vai ter aqui um ponto crítico. Então, este nosso ponto aqui, ele vai ser ou um máximo ou um mínimo relativo. A gente vai descobrir já. Vamos avaliar o intervalo que vai de menos 1 até 1. Um valor entre menos 1 e 1, eu posso pegar, por exemplo, valor 0. Venho aqui na derivada primeira e ponho x igual a 0. 3 vezes 0 ao quadrado vai dar 0, menos 3 é menos 3. Então, a nossa derivada primeira está sendo
negativa, tá certo? Aqui ela foi positiva, aqui ela está sendo negativa. E pela definição, quando a derivada primeira é negativa, nós temos que a função é decrescente. Então, vamos verificar o que aconteceu. A nossa função, ela vinha crescendo para valores menores do que menos 1, ela veio crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou no ponto crítico, ela passou, então, a decrescer. Então, olha só, se a minha função, ela vinha crescendo, 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 chegou aqui, ela passou a decrescer, então, eu vou ter aqui em cima o quê? Um máximo relativo. Tá certo? Olha só, vamos lá, de novo. Imagine que a minha função veio crescendo, 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 chegou no ponto crítico, ela passou a decrescer. Então, o meu ponto crítico vai estar aqui em cima, então ele tem que ser um ponto de máximo. Quando x assume o valor menos 1, eu tenho de novo um ponto crítico. Então, aqui vai ter que ser ou um máximo ou um mínimo relativo. Vamos ver o que acontece com o item seguinte. X maior do que 1. X maior do que 1, por exemplo, eu vou pegar 2. Venho aqui na derivada primeira e substituo x pelo valor que eu escolhi. Escolhi 2. 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, então 3 vezes 4 é 12. 12 menos 3 vai me dar um valor positivo. Então, eu venho aqui e digo que a função é positiva. Então, f é crescente. Se a minha função vinha decrescendo, 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 chegou no ponto crítico, ela passou a crescer. Então, eu vou ter aqui no meu ponto crítico o quê? Um ponto de mínimo relativo. Tá certo? Então, olha só. Quando eu faço essa tabela, eu faço todo o estudo da nossa função. Então, na coluna de f, só interessa para mim a imagem dos pontos críticos. Na coluna da derivada primeira, interessa para mim se a derivada, na hora que eu substituo algum valor de x dentro desse intervalo, e faz com que ela seja positiva, então f é uma função crescente dentro deste intervalo, x menor do que menos 1. Se eu escolho um valor de x que esteja entre menos 1 e 1, e substituo na derivada primeira e eu obtenho um valor negativo, então f é decrescente. Aí eu olho para a minha conclusão e vejo, olha, f vinha crescendo, chegou no ponto crítico, ela passou a decrescer, então eu tenho um ponto de máximo. Cheguei no outro ponto crítico, encontrei a imagem dele, venho aqui na minha função e sei que aqui eu vou ter ou outro ponto de máximo ou outro ponto de mínimo relativo. Então, vamos para o valor seguinte. X maior do que 1, então eu escolho qualquer valor de x que seja maior do que 1, substituo na derivada primeira e encontrei um valor positivo. Valor positivo para a derivada primeira está me dando a conclusão de que f é crescente. Então, eu analiso, bom, a minha função antes do ponto crítico estava decrescendo. Depois do ponto crítico, ela passou a crescer. Então, eu vou ter um valor de mínimo relativo.